e dizer que nós tivemos uma semana de muita turbulência. Essa semana não foi fácil, pessoal, porque o Fed, a Reserva Federal Americana, aumentou a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais, a mais alta desde 1994. Então, o Banco Central dos Estados Unidos da América aprovou na sexta-feira passada, dia 27 de julho, a taxa de juros básica fez um aumento em 0,75 pontos percentuais. Pela segunda reunião consecutiva, a tentativa de esfriar a inflação, que lá está alta. Essa elevação marca o quarto movimento de um ciclo de alta, que começou em março de 2022. Desde março, que o Fed está aumentando a taxa de juros de uma maneira paulatina. E nesse momento, com esse aumento de 0,65 pontos percentuais na taxa de juros, é a mais elevada desde 1994. E nesse momento, a taxa de juros fica nas faixas de 2,25% a 2,5% ao ano, o que poderá criar uma queda aos níveis de gastos tanto pelos consumidores e empresas e consequente queda dos preços pelos preços de bens e produtos. Porém, essa medida, segundo especialistas, pode aumentar também os níveis de recessão, pessoal. Reparem que nos Estados Unidos da América, até o ano passado, a taxa de juros dos bancos estava abaixo de 1%. Eram taxas de juros negativas. Ou seja, não compensava em nada pegar o meu dinheiro e colocar no banco nos Estados Unidos da América. Lembrando que os Estados Unidos da América é um país que tem muito poder de compra. Então, se vocês colocarem dinheiro num banco com taxas de juros atrativas, vai atrair muita gente, basicamente, porque as pessoas têm dinheiro lá. Eles têm um poder de compra enorme, comparando com países mais a sul da América, países africanos, e também comparativo com muitos países europeus. Temos aqui que ser sinceros em relação a isso. Então, tendo essas de juros, eles estão a esfriar a economia. O que eles vão fazer é paralisar as empresas, paralisar a produção e aumentar dinheiro no banco. Eles estão a tirar todo o dinheiro que eles colocaram em circulação e voltar a colocar no banco para combater a inflação, que nesse momento também está alta, a mais alta dos últimos 40 anos. Pessoal? E essa inflação se baseia ou está na faixa de 9,1% nos Estados Unidos da América. 9,1% nos Estados Unidos da América, isso é muito. Mas eles não são os únicos. A Europa também está nesse momento com inflação muito alta. E, por exemplo, em Espanha, chegou a níveis de 10%. Pessoal, mais alta em 30 anos, 10% em Espanha. É muito, 10%. E em Angola estamos nos níveis de 22,9%. Então, de acordo com o Mood Analytics, as famílias dos Estados Unidos da América estão a gastar quase $500 a mais por mês. Em comparação com o ano anterior, pessoal, esses $500 é para custear living. Estamos a falar de casa, estamos a falar de renda de casa, despesas de gás, energia, água, comida. Então, juntando tudo aquilo que a família gastava no ano anterior, hoje as famílias americanas estão a gastar mais $500 em comparação com o ano anterior. Ou seja, a vida nos Estados Unidos da América se tornou, em média, $500 mais caros. Mas sempre que você vê um dado do governo desse gênero, tenta fazer pelo menos 3 vezes mais. Então, ou seja, quer dizer que o americano médio hoje está a gastar 3 vezes mais para ter uma vida digna nos Estados Unidos da América. Se o governo está a falar que em média está a se gastar $500, e o governo, como de costume, quer manter lá a sua reputação, quer dizer que o cidadão médio americano está a gastar pelo menos $1.500 a mais para ter uma vida condigna. E quem não tiver $1.500 a mais, vai ter que baixar muito seu padrão de vida. E isso é algo que não se aceita em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos da América. E o Fed tem agora 2 desafios gigantes para combater: baixar a inflação e evitar recessão econômica. Recessão econômica, essa vamos já falar daqui a pouco, que é quase inevitável. Eu acho que é mesmo inevitável essa recessão econômica nos Estados Unidos da América. Baixar a inflação ainda podem, com essa taxa de juros, 2,5% para o americano, isso é muito, mas muito. Então, a inflação eles podem baixar. Agora, recessão econômica, I'm not sure.
Então, a inflação continua elevada, né? Refletindo desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia, preços mais altos de alimentos, energia e pressões de preços mais amplas. Disse o Fed, né, no comunicado de imprensa. Por outro lado, há um outro motivo de alegria, né? O comunicado de imprensa aponta também alguns pontos positivos. Eles disseram que os indicadores recentes de gastos e produção se suavizaram. No entanto, os gastos de emprego foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa, destacou o Fed no comunicado. Sobre o assunto, a recessão, o presidente do Fed, Jerome Powell, comentou. Ele, olha, naquele dia disseram isso, né? Não acho que o Fed estejam... Aliás, não acho que os Estados Unidos da América estejam atualmente em recessão e a razão é que há muitas áreas da economia com desempenho muito bom. Este é um mercado de trabalho muito forte. Não faz sentido que a economia esteja em recessão com esse tipo de coisa a acontecer. Está a falar especificamente a taxa de desemprego. No dia 27 falaram que não estavam em recessão, mas 2 dias mais tarde, na sexta-feira, isso, no dia de ontem, disseram que sim, estão oficialmente numa recessão. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes de continuar, né, vamos aqui ouvir a opinião do Rodrigo e dizer que o objetivo deles é alcançar o máximo de emprego e a inflação a uma taxa de 2% a longo prazo, né? Então, querem baixar a inflação pelo menos até os níveis de 2%. Sair de 9,1% até 2%, pessoal. Isso é trabalho grande. Rodrigo, do ponto de vista em relação a esse aumento das taxas, algo que nós já esperávamos, né? E, como é que isso vai impactar a vida do cidadão médio americano? Que o governo diz que hoje em dia eles estão a gastar $500 a mais, mas nós sabemos que na realidade a vida do americano se tornou muito mais cara do que $500. É bem fácil fazer essa conta, né, Euclides? Se a gasolina lá dobrou de preço e gasolina é um dos principais aí que a gente sabe quando a gasolina aumenta, principalmente aqui no Brasil, né, Euclides? Aumenta energia logo em seguida, aumenta a conta de água, aumenta a internet, aumenta tudo. Se só isso lá dobrou de preço, imagina os alimentos. Tu acha que realmente gasta 500 a mais, Euclides? Para uma família que às vezes vai $1.000 às vezes de alimento ou $2.000, dependendo do padrão de vida? Se dobrou só o alimento, não tem como ser só 500 a mais, entende? Né, Euclides? Então não tem como ser só 500 a mais. A gente sabe que é que tu mencionou, né? Pode jogar pelo menos o dobro, né, Euclides? Não só os 500, pode jogar mil a mais aí. Às vezes muito mais, mas vamos botar o dobro. E eu acho que pro povo americano, Euclides, acho que eles já estavam meio que cientes, porque a gente sabe que o povo americano é um povo que investe muito e consome muito, tem uma cultura de investir, né? Tanto em bolsa, né? Então acho que eles também já estavam preparados e sabendo que com aquela impressão desenfreada de dinheiro para conter a pandemia, né? Ia causar uma inflação. Talvez numa recessão, que eles não estavam pensando, né? Mas tá aí, né, Euclides? Agora vamos ter que lidar com isso daí, né? Infelizmente. E esse tipo de acontecimento é algo que os Estados Unidos da América já não enfrenta desde o ano 2008. 2008 que eles não tinham nenhuma recessão, nem nada assim do gênero. E isso é muito curioso, porque não houve um período depois de 1929, depois da Grande Depressão nos Estados Unidos da América, que eles ficaram mais de 8 anos sem ter uma recessão econômica, ou sem ter pelo menos alguma crise financeira que impactasse de uma maneira muito negativa a economia do país. Ou seja, de 2008 até hoje, é a primeira vez que a economia americana está passando por esse tipo de dificuldade. E por causa desse gap, né, gigantesco de tempo que houve, o que se diz, né, é que as coisas lá estão muito, mas muito piores. E isso porque, como lemos aqui agora, né, eles primeiro não estavam a aceitar, né, que a economia estava em recessão, estavam a negar, diziam que, a taxa de desemprego estava muito, mas muito baixa, e isso é verdade. Está baixa atualmente.
Imagine com essa taxa de juros básica que eles colocaram. Isso vai fazer com que muitas empresas vão à falência, que as pessoas vão deixar de produzir, e muitos empresários, em vez de continuarem a investir na economia para criar produção, criar valor, eles vão fazer relativamente o oposto. Vão pegar o dinheiro que podiam colocar na economia e vão colocar no banco. Então, essa taxa de desemprego que eles estão aqui a dizer muito, está muito baixa e tudo mais, isso não é eterno. Não é eterno. Pode ser que daqui a 2 meses ou 3, por causa dessa taxa de juros básica que eles aumentaram muito, pode ser que o empresário ou investidor americano vai preferir colocar o dinheiro no banco, em vez de colocar dinheiro no mercado de ações, ou abrindo uma empresa, abrindo uma pastelaria, uma padaria ou um restaurante. É só você pensar um bocadinho assim. Imagine que você fosse Warren Buffett. Você tenha 100 bilhões de dólares, né, disponíveis para investir. Pessoal, aquilo que se tem em mente é que Warren Buffett, pelo menos por ano, né, ele faz por aí 3% da sua fortuna. Por aí, ronda por aí 3%. Quer dizer que Warren Buffett, ele, em vez de colocar o seu dinheiro no mercado de ações, né, que é um mercado muito arriscado, em vez de colocar dinheiro lá, e claro, nós sabemos que Warren Buffett é o maior investidor do mundo, que ele tem lá os seus estudos, né, ele analisa muito bem as empresas antes de investir, é por isso que ele tem lá toda a fortuna. No entanto, nada garante no final do ano que ele vai ter lucro, né? E uma coisa que pode garantir que ele tenha sempre lucros é o depósito a prazo do banco. Depósito esse que a sua taxa, nesse momento, a sua taxa básica, está em 2,5%. Isso é muito próximo daquilo que o Warren Buffett faz em um ano, colocando no mercado de ações. Então, o que vai acontecer é que investidores como Warren Buffett e pessoas que colocam dinheiro no mercado de criptomoedas vão preferir tirar toda a liquidez que eles têm no mercado de ações, no mercado de cripto, e vão colocar todo o dinheiro no banco. O dinheiro todo irá para o banco. E isso é muito, mas muito negativo para a economia de produção. É muito negativo. Porque isso vai, claro, salvar os bancos vão ser salvos, né? Os bancos vão ter lá muito dinheiro disponível e a inflação vai baixar, mas as pessoas não vão ter dinheiro. Todo esse dinheiro vai estar nas mãos dos bancos.